conteúdo e entra num segundo e último bloco de conteúdo. Não que ele vá ser uma coisa pequena, mas ele é extremamente importante, tão importante quanto o primeiro, só que ele realmente é uma sequência do primeiro bloco. Entenda, nós estamos no passo 1, passando para vocês os conceitos fundamentais da CMT, justamente para que a gente consiga entrar na nossa prática e trazer tudo isso para dentro da nossa realidade, para dentro da nossa vida, para que a gente realmente crie o cenário que a gente deseja obter. Então eu quero relembrar aqui desse primeiro bloco um ponto importante que vai ajudar a gente a seguir daqui para frente com os nossos próximos conceitos. E dentro disso aqui eu quero trazer para vocês as nossas crenças centrais, lembrando que isso aqui foi um dos pontos fortes que a gente trouxe para vocês até então. E eu quero trabalhar primeiro nessa primeira crença central, de que a gente não tem controle sobre tudo o que acontece na nossa vida. E eu tenho certeza que em vários momentos você pensou sobre isso na sua vida ou pensou dessa forma e que de alguma forma todos nós, até que a gente se conecte com esse conteúdo, ou 99% das pessoas realmente acreditam que a gente não tem controle sobre tudo. De alguma forma, a gente entende que a gente tem controle sobre algumas coisas, mas não sobre tudo. E a gente escuta isso o tempo inteiro na internet, na televisão, nas pessoas ao nosso redor. Olha, tem coisa que a gente não consegue controlar. Vamos focar no que a gente consegue controlar, no que a gente não controla, a gente deixa isso pra lá e aprende a reagir sobre essas coisas. Então, essa é uma crença que tá permeada na nossa vida, que tá permeada na gente de alguma forma, principalmente quando a gente coloca incidentes ou coisas muito difíceis e indesejadas na nossa vida. A gente jamais vai pensar ou vai concluir que nós estamos trazendo isso para nossa realidade. Mas foi isso que a gente trouxe para vocês até aqui. E eu acho que vocês já estão começando a entender que não funciona bem dessa forma e que de algum jeito a gente realmente tem controle da nossa própria vida. Eu trouxe para vocês um ponto que eu quero reforçar, que é a questão do fato de ser muito ineficaz quando a gente fica tentando combater as nossas crenças. E o Cadu sempre dá um exemplo que eu gosto muito, que é da guerra. Quando a gente quer combater a guerra, a gente não entra na guerra. Se a gente entra na guerra, o que a gente faz? A gente potencializa essa guerra, a gente potencializa esse conflito. Quando a gente quer acabar com a guerra, a gente realmente precisa trabalhar em ideias que pacifiquem aquilo ali, que tragam para aquele grupo um sentimento de paz, que tragam para aquilo ali uma forma de realmente pacificar aquele movimento caótico. E a gente vê isso muitas vezes em grandes conflitos, em grandes países, em que o presidente precisa se mobilizar e trazer para a nação, bem, vamos pensar em ideias aqui para a gente conseguir gerar paz. Porque se eles se armam, realmente aquilo ali explode, aquilo ali tem um grande prejuízo para todas as nações que estão envolvidas naquele processo. E é mais ou menos isso que a gente vai fazer aqui. A gente não mais, em algum momento, a gente trabalhou muito assim, para vocês entenderem como isso foi uma construção e como a CIMT vem construindo esse raciocínio e essa pesquisa através de observações durante muito tempo. Em algum momento, a gente realmente trabalhou muito em cima das nossas crenças. Vamos combater as crenças. Só que a gente foi vendo que isso era bom, mas era ineficaz. Quer dizer, é melhor do que viver sem entender absolutamente nada, mas ainda assim não era a forma mais acelerada da gente aprender a viver novas coisas e a se desbloquear e conseguir chegar nos nossos resultados. Isso ainda era muito ineficaz. Então a gente começou a entender que, na verdade, a gente precisava trabalhar com a paz, quer dizer, a gente precisava focar naquilo que a gente queria e não reforçando todas aquelas crenças, porque é muito comum quando a gente entende que a gente tem determinadas crenças, a gente fica, olha, eu tenho tal crença, e a gente realmente vai vestindo isso, sabe? Olha a crença de escassez que eu vivi, olha a crença do relacionamento que eu vivo, eu preciso destruir isso. Não, a gente não precisa destruir isso, a gente precisa construir um novo raciocínio. A gente precisa construir um novo tipo de pensamento. E é por isso que a gente começou a trabalhar nas 3 verdades, que são realmente opostas e que trazem pra gente aquilo que a gente realmente deve colocar a nossa energia. E a gente traz aqui pra vocês a nossa primeira verdade, que vai combater, que vai realmente destruir essa crença de que a gente não controla tudo na nossa vida. Nós criamos 100% da nossa realidade.
a partir dos nossos pensamentos e limitados pelas nossas crenças e autoimagem. E a gente veio conversando isso aqui com vocês e veio construindo isso aqui, e eu acho que você já está muito conectado aqui dentro, exceto pelo 100%, porque a gente consegue entender que a gente cria a nossa realidade, a gente consegue entender que o nosso pensamento ele vai sendo moldado pela forma como a gente se enxerga, ele vai realmente sendo ditado por aquilo que a gente acredita, que isso vai sendo desdobrado nos nossos comportamentos, nos nossos hábitos, na nossa vibração, na vibração do nosso corpo, mas entender que a gente faz isso em 100% dos casos já é um andar, eu diria que é um degrau subsequente. Quer dizer, perceber que existe uma influência, eu percebo, mas 100% abre em você, eu tenho certeza, inúmeras perguntas, inúmeros questionamentos, muitas vezes até um leve desespero, porque existem coisas que a gente não queria ter vivido na nossa vida, não queria ter criado na nossa vida, e a gente criou sem saber de que forma. Mas eu quero dizer para vocês que essa verdade aqui, ela é extremamente libertadora, justamente porque ela traz pra gente uma compreensão sobre como a vida de fato funciona. E todos esses questionamentos, eles vão sendo destruídos ao longo do processo em que a gente vai mostrando pra vocês as outras verdades que derivam dessa verdade aqui, que são desdobramentos dessa verdade aqui, que vão fazer a gente compreender isso ainda mais. As suas perguntas do tipo, cara, mas e o bebê? E o meu filho? E a infância? E os eventos de massa? E todos esses processos? E o bem e o mal? Como é que eu crio o mal na minha vida? E o outro? Se eu crio 100%, como é que o outro também cria 100%? Como é que isso se conecta? Todos esses pontos e todas essas perguntas vão sendo respondidas ao longo do tempo aqui. A gente não está aqui numa construção de curto prazo, a gente está numa construção de longo prazo. Significa que todas essas perguntas que as pessoas se fazem do outro lado, a gente já se fez há muito tempo atrás e a gente passou muito tempo investigando porque ninguém conseguia responder isso de uma forma tão palpável pra gente. Então a gente precisou observar, precisou discutir, precisou desenvolver, precisou interagir, precisou pesquisar e pesquisar em materiais de muita profundidade para a gente entender como é que isso aqui se aplica, como é que é o 100% na nossa vida, por que que é 100% e como é que isso tudo, todas essas coisas se encaixam numa lógica que realmente é divina e por isso complexa de alguma forma, simples, mas complexa de ser entendido. Mas é isso que a gente vai fazer com vocês aqui nesse grande bloco do nosso Passo 1, no nosso último e grande bloco, para trazer para vocês as verdades da vida. Essa aqui é a nossa primeira verdade, a gente vai entrar nela de uma forma muito aprofundada. E a segunda e a terceira verdades, elas vão trazer pra gente uma compreensão de uma forma aprofundada, em que inclusive a gente vai precisar estar com a mente bem aberta para entender e com disposição para entender tudo isso que a gente vai trazer, que é sim muito rico e libertador. Agora chegou a hora da gente detalhar essa primeira verdade da nossa vida. Nós criamos 100% da nossa realidade a partir dos nossos pensamentos e moldados pela nossa crença e pela nossa autoimagem. E o que eu vou trazer para vocês aqui agora precisa realmente de papel e caneta na mão. A gente vai falar por muitas horas sobre essa verdade, num nível que talvez você nunca tenha escutado. Então, aqui, muitas respostas estão disponíveis para você. A Amanda acabou de trazer as perguntas que devem estar na cabeça de muitas pessoas. Por que as crianças, às vezes, passam por determinados eventos se a gente cria 100% da nossa realidade? Por que determinadas pessoas têm, de repente, alguma deficiência? Por que outros passam por situações que pra gente conectam muito com o mal, sabe? E parece uma coisa muito injusta. O que explica isso? O World Trade Center. O que explica o World Trade Center? Como trazer uma lógica pro fato de que a gente cria 100% da nossa realidade? O que eu tenho para te dizer é que todas as perguntas, inclusive questões associadas à perda de pessoas queridas, que eu sei que é um ponto que dói muito na gente, é um ponto que acessa questões muito profundas dentro de todos nós. Tudo isso está explicado dentro desse segundo grande bloco. Mas agora eu preciso que vocês esqueçam um pouco essas perguntas, porque a gente precisa de uma lógica, de uma sequência. No fundo, a gente está explicando a vida em algumas horas. Então eu peço a paciência de vocês para que vocês acompanhem toda a nossa linha de raciocínio. Agora o que a gente precisa entender é que crenças e autoimagem
são sempre sinônimos de medos. A gente tem limitações. As crenças limitantes, elas nada mais são do que uma falta de compreensão. Porque se você tivesse 100% de compreensão, imagina Deus na Terra, né? Você tem 100% de compreensão, você não tem medo. Não tem por que você temer uma coisa que você compreende. Mas quando você não compreende 100%, quando você precisa assumir premissas para você conseguir interpretar a realidade, quando você começa a se limitar em função do que você acredita que você é, porque você ignora que você é em potencial o que você quer ser, naturalmente os medos vão nascer. E aqui a gente tem um grande pilar da CMT. Nós vamos trabalhar na nossa árvore do medo. Se a gente conseguir entender isso, a gente já dá um grande passo. Agora, quando a gente fala de criação, e aí eu queria que vocês entendessem que a nossa vida é sobre criação, por isso que falar de criação é falar da vida, estudar a vida, eu queria trazer para vocês o que é uma das coisas que eu diria que são mais poderosas dentro de todo o nosso processo de criação da CIMT e de lapidação desse material e principalmente dessa 10ª versão. A gente traz a vida ou a criação através de uma fórmula matemática. Bastante simples. Não de executar, mas de compreender. A criação, ela é um produto de duas coisas. A primeira delas é a escolha e a segunda delas é o processo de aprendizado. E se vocês começarem a entender isso, vocês vão perceber que toda vez que a gente quer criar uma coisa na nossa vida, a gente primeiro precisa definir o que a gente quer criar. E a partir desse ponto, e só a partir desse ponto, a gente vai encontrar o como nós vamos criar. Essa combinação, ela traz sim a solução para as nossas criações. Em outras palavras, se você sabe exatamente o que você quer criar, e se você tem 100% de compreensão de como fazer, a sua criação vai nascer. E isso é uma coisa que precisa estar muito clara e anotada. Antes eu preciso reforçar, quando a gente fala de verdade, nós estamos falando de lei. Nós estamos falando de uma coisa que se aplica em 100% dos casos. Lembra da moeda? Se eu soltar uma moeda 1000 vezes, ela vai cair 1000 vezes. Não vai ter uma vez que ela não vai cair. Ela não vai deixar de cair 10 vezes. Ela vai cair 1000 vezes, porque ela respeita lei. E quando a gente fala que nós criamos 100% da nossa realidade a partir dos nossos pensamentos e limitados pelas nossas crenças e autoimagem, eu estou dizendo que isso é uma lei. Só isso se aplica em 100% dos casos. Então toda vez que você não tiver compreensão de como isso está acontecendo na sua vida, fala assim, isso é a verdade. Agora eu preciso compreender como que isso se aplica e não querer mudar a verdade da vida. Nós reforçamos aqui que os resultados falam a verdade porque revelam a lei. Essa frase ela tem que estar permeada no nosso sangue, né? A gente, como integrante da CMT, a gente deve permear essa frase no nosso sangue. E aqui a grande fórmula da criação. O que resulta numa criação? Escolha mais processo de aprendizado. O que mais o como. Quando você entende o que você quer e quando você adquire compreensão de como chegar no que você quer, tudo muda. Todos nós já nos deparamos com uma prova de matemática na escola. E aqui a compreensão fica muito clara, o papel dela na nossa vida. Quando a gente não compreende, a gente não passa na prova. Simples desse jeito. Agora, muitas vezes a gente não se dá conta do papel dessa primeira variável dentro da nossa criação ou dentro do que a gente quer. Quando a gente não sabe definir ou decidir o que a gente realmente quer para a nossa vida, a gente começa a destruir a fórmula da criação. Às vezes a gente cria coisas que a gente não quer. A gente cria coisas que o nosso filho quer, a nossa esposa quer, alguém quer, simplesmente porque a gente não domina isso. E saber o que você quer é um grande desafio. Nós vamos detalhar isso aqui, nós vamos entender como acessar esse real desejo, como realmente ganhar clareza do que a gente quer. E eu queria que vocês entendessem que clareza está associada à precisão. Nós vamos falar muito sobre isso a partir desse momento. Aqui vem uma frase importante que tenta refletir um conhecimento importante, né? Um conhecimento relevante. Quanto mais clara for a escolha, o que, maior será a nossa capacidade de aprender o como criar o que desejamos. Isso acontece porque, através de nosso conhecimento interior, temos acesso à frequência de pensamento que a realidade escolhida existe. Olha só. Na nossa vida, a gente sempre encontra pessoas que elas dedicam muita energia, muito tempo para elas compreenderem coisas que não fazem parte do dia a dia delas. Então aquela pessoa que vive pesquisando sobre política, ela vive se lamentando sobre política, mas ela não é político. Ela não faz nada com isso. Ela não atua dentro da política, mas ela conhece profundamente. Tem o outro que ele estuda todas as formas de investimento, mas ele não tem dinheiro para investir. Eu já fui esse cara.
mas eu nunca fui o cara da política, mas eu já fui esse cara do investimento. Então, muitas vezes a gente dedica o nosso foco, a nossa energia, a nossa concentração, a nossa disciplina, tudo que a gente tem de mais poderoso, esse poder divino que está dentro de nós, para a gente adquirir compreensão de uma coisa que não está associada ao que a gente está criando. E aqui é um grande erro. Então você compreende muito sobre uma coisa que você não está criando, não precisa criar, ou não deseja criar, e você deixa de compreender o que você quer. Em outras palavras, o excesso de compreensão, ou você compreender, o excesso de conhecimento, desculpa, não de compreensão, mas o excesso de conhecimento de uma determinada coisa pode ser uma grande cilada. Ela pode tirar de você o foco e a atenção que você deveria ter para você compreender ou conhecer o que você realmente quer criar. Porque a partir do processo de criação, a gente vai adquirindo capacidade de ganhar conhecimento, de realmente acessar a realidade que a gente quer. E quanto mais você conhece sobre uma coisa, maior a sua capacidade de conhecer sobre outras. Só que você precisa entender isso como um grande processo. Se eu trago para você um conhecimento de algo que você não aplica, você não chega a um real conhecimento, você não cria o negócio. Sabe? Não adianta eu ficar pesquisando sobre política, pesquisando sobre investimento, se eu não faço isso. Então, no fundo, eu não adquiro aquele conhecimento real. O que eu vivo na minha vida é uma vida muito diferente da que eu gostaria. Então, eu não tenho energia para trabalhar, eu acabo me lamentando porque eu passei o dia todo falando sobre política e no final não tem nada para fazer com isso. Então, no fundo, a gente acaba usando o nosso poder para adquirir uma coisa, ou seja, para adquirir um conhecimento que não está associado ao que a gente quer criar. E isso é muito frustrante e é um erro que muitos de nós cometemos. Isso não quer dizer que aquele conhecimento adquirido não possa ser extrapolado para outras áreas. Mas quando você dedica o teu foco e a tua atenção para a sua escolha, para o cenário de vida que você deseja, tudo muda. Tudo muda. Todas as respostas que a gente precisa para a gente encontrar os caminhos que vão nos levar até a vida que a gente quer estão disponíveis não nos livros apenas, não no conhecimento das outras pessoas, mas no que tem de mais rico, no nosso conhecimento interior. E a gente vai falar muito sobre isso aos poucos. Agora, de forma prática, a única coisa que eu queria que vocês entendessem é o seguinte: se te falta conhecimento para criar qualquer coisa que você deseja na sua vida, seja conquistar uma pessoa, seja ganhar uma promoção, seja liderar melhor uma equipe, seja criar um desenho, seja cantar melhor, não importa o que é. Se te falta compreensão, na verdade, no fundo, tá te faltando antes disso clareza. Tá te faltando saber o que você quer criar. Porque uma vez que você tem isso muito claro, muito evidente na sua mente, você vai entrar na frequência de pensamento em que essa realidade é possível. E ali dentro, todas as informações que você precisa vão fluir para você. Eu vou trazer um exemplo aqui para ilustrar um pouco melhor o que eu estou querendo te dizer. Se você entrar numa empresa e trabalhar dentro dessa empresa de repente por 2 anos, nem por 2 anos, por 3 meses, por 4 meses, se eu chego lá nessa empresa e você me recebe, em 2 minutos você me conta o contexto daquela empresa. Você fala, Cadu, isso aqui funciona assim. Sabe por quê? Porque já está no seu sangue. Você está dentro daquela realidade, você está dentro daquela frequência. O meu olhar rápido, num primeiro momento, não vai conseguir capturar várias coisas que já são naturais para você. Mesmo que durante os 3 ou 4 meses você esteja lá meio que desligado. Sabe? Mas você está dentro daquela frequência, você está nadando ali dentro, nada é desconhecido para você. E assim é a forma que a gente acessa o nosso conhecimento interior. Quando você está dentro de uma realidade, dentro de uma frequência, dentro de algo que você deseja, todas as informações necessárias vão fluir para você. E se você entender o poder dessa informação, você começa a ganhar a chave da criação. Então lembra, a fórmula da criação é o que mais o como. Exatamente nessa ordem. É por isso que a gente sempre diz, para de focar no como, foca no que você quer. Isso não significa dizer, de forma nenhuma, que você não vai precisar encontrar o como ao longo do caminho. Você vai fazer. Mas quanto mais dificuldade você tiver para encontrar o como, mais você tem que reforçar o que você realmente quer. Cadu traz pra gente apenas uma fórmula matemática pra gente explicar a vida. E a coisa é tão simples quanto isso, mas obviamente existe uma complexidade muito grande porque a gente precisa abrir cada componente dessa fórmula pra gente entender como é que isso se aplica na nossa realidade. Porque é legal entender, escolha mais aprendizado vai me levar à criação. Entendi, mas como é que eu faço isso na minha vida? Como é que eu entendo isso? E é por isso que se você olhar aqui pro material, a gente tem como primeiro ponto, como um grande ponto de
partida o nosso cenário de vida. A gente tem uma bússola interna. Se você pensar numa bússola, a gente pode olhar isso de uma forma mais atual, a gente pensa numa coisa parecida com um GPS. Você deve saber, quando você entra no seu carro, que para você ir para algum lugar, para você pegar alguns caminhos ou para você conhecer as rotas daquele GPS, você precisa definir o destino. Se você não define o destino, você tem milhares de possibilidades e você vai ficar completamente perdido. Então, a primeira pergunta que o GPS te faz quando você entra no carro é: para onde nós vamos? Programe aonde você está e para onde nós estamos indo. E a gente passa a nossa vida inteira sem programar para onde nós estamos indo. Muitas vezes a gente consegue sim programar uma coisa ou outra, uma faculdade, etc. Mas geralmente isso está muito associado às nossas circunstâncias e não aos nossos desejos mais profundos. E é exatamente essa virada de chave que a gente vai fazer aqui dentro da CMT. E é por isso que, se você olhar aqui, a gente tem a definição do cenário de vida como a nossa primeira etapa. Em outras palavras, a gente está falando de escolher aquilo que a gente realmente quer. Quando a gente está falando de escolher aquilo que a gente realmente quer, a gente está falando de precisão. E muitas vezes é o que a gente não tem ao longo da nossa jornada. Então, a gente escolhe coisas completamente aleatórias. Eu escolho, às vezes, um trabalho porque eu preciso comer, porque eu preciso pagar as minhas contas, porque eu tenho filhos. Eu escolho um relacionamento. Muitas vezes, essas escolhas, elas são escolhas que não são escolhas precisas, que não estão associadas àquilo que a gente realmente quer, mas somente aquilo que a gente acha que a gente pode ter, quando a gente não sabe que a gente pode criar 100% da nossa realidade. Então, eu tô dentro daquele relacionamento, e obviamente aquele relacionamento não é muito o que eu quero, mas já que eu não quero ficar sozinha, eu acho que eu não vou conseguir encontrar uma pessoa melhor, eu continuo ali dentro. Isso é uma escolha. Tudo na nossa vida é uma escolha. E a gente não consegue entender isso muito bem. Justamente porque às vezes a gente olha para a criação e fala assim: ah, não, como é que eu escolhi isso? Fala sério, essa criação aqui, ó, esse emprego ou esse relacionamento não é o que eu queria, não fui eu que escolhi. Mas sim, foi você que escolheu. E isso é duro da gente ouvir. Mas é muito bom também da gente ouvir, porque é justamente nesse momento que a gente se volta pra dentro e pergunta assim: cara, entendi que a escolha é uma coisa crucial para eu criar qualquer realidade. Entendi que é importante eu definir um destino. E agora, como é que eu faço para ser preciso? E dentro da CMT você vai ver que a gente dá nomes para quando essa escolha ela é uma escolha precisa. Então, olha bem aqui, ó, a gente fez umas letrinhas para vocês começarem a entender, ó. Quando uma escolha ela é precisa e a gente está falando de definir um cenário de vida, de você definir aquilo que você realmente quer, esquece o seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu marido ou sua esposa, as pessoas que estão ao seu redor, o seu trabalho, esquece absolutamente tudo, tira todas essas coisas. Começa a olhar para dentro de você e entender o que você realmente quer. Se você se fizer essa pergunta e começar a refletir sobre isso, você vai ver que você vai chegar numa coisa chamada clareza. A clareza é uma escolha extremamente precisa. Eu tenho muita clareza de que eu quero estar ao lado do Cadu. Eu tenho muita clareza de que eu quero fazer a CMT acontecer. Eu tenho muita clareza de que eu quero chegar num corpo muito legal, principalmente para mostrar para as pessoas, além do meu bem-estar, para mostrar para as pessoas que a nossa mente ela cria absolutamente tudo. Você entende que isso é muito diferente de, por exemplo, um momento em que eu escolhi lá atrás fazer enfermagem? Porque eu só tinha na minha cabeça aquela circunstância? Então, é exatamente isso. Quando a gente tem clareza, a gente está falando de uma escolha precisa. E vamos pensar na desaceleração? Desaceleração é o seguinte: imagina que a gente mastiga essa clareza e a gente internaliza essa clareza. É natural, e você vai chegar a essa conclusão, que se você tiver muita clareza de que você quer uma coisa, você quer muito um carro, ou você quer muito um cenário de vida, ou você quer muito aquele relacionamento, é natural, ou você quer muito chegar naquele corpo, sabe? Quando você quer muito emagrecer, que você tem muita clareza de que você quer chegar lá, é natural que você tome uma decisão. Você fala assim: cara, eu vou. Não sei como, não quero saber como, eu vou. Eu vou chegar lá, eu vou fazer aquela faculdade, eu vou me formar em medicina, eu vou conseguir emagrecer 90 quilos porque eu não aguento mais, eu vou. E as pessoas estão falando pra você e você tá assim: ok, não interessa o que você tá falando pra mim, é isso aqui que eu quero, eu já decidi, sabe? E decisão é o quê? É realmente uma coisa precisa, a gente tá falando de precisão, de você saber o que você tá sendo cirúrgico, entende? Quando você tá sendo cirúrgico, você internaliza de fato isso,
O que vai acontecer no nosso plano físico, na nossa existência? A gente vai tomar iniciativa. O que eu tô querendo dizer é que você vai se matricular lá na academia, que você vai a nutricionista, que você vai se matricular na faculdade, que você vai até a concessionária tentar buscar o teu carro, ver quais são as condições de pagamento que você quer muito, mesmo as pessoas dizendo que não, mesmo dizendo que não é possível, você quer muito fazer aquilo ali, você vai tomar uma iniciativa. Essas coisas, gente, elas são realmente, é uma mesma coisa, eu queria que vocês entendessem que isso é um sinônimo, mas é uma coisa desacelerada. A clareza está ali no nosso pensamento, é uma coisa que a gente começa a ter um pensamento sobre aquilo, começa a desejar, muitas vezes vem guiado por um desejo profundo, então eu começo a desejar aquilo ali, eu me conecto, eu tenho uma afinidade por aquilo, eu fico trabalhando aquilo ali no meu pensamento, sabe? Noite após noite, dia após dia, dentro do banho, em vários momentos, eu vou internalizando isso, eu falo, cara, eu vou decidir. E a decisão, ela é uma coisa interior, mas ela é um movimento que a gente chama de um sentimento mesmo. É algo que realmente está enraizado na gente, está começando a entrar pelas nossas células, nossos poros. E no fim, você vai mostrar isso para a sociedade, você vai deixar isso, vai tornar isso uma coisa conhecida para todo mundo depois. Quando sai do seu emocional e realmente ganha o plano físico, porque já não existe mais a possibilidade daquilo ficar só pra você e você quer se mover pra lá. É dentro disso que a gente vai trabalhar. Quando a gente fala de escolha, a gente tá falando de ganhar essa precisão aqui. A gente não tá falando de escolher qualquer coisa. A gente não tá falando de você ficar em dúvida o tempo inteiro ou de você trabalhar coisas que você não quer pra chegar em uma criação que você não quer. A gente está falando de criar um cenário de vida. E quando a gente está falando de criar um cenário de vida, a gente está falando de ser preciso. Então, esse é um primeiro ponto que a gente precisa ter muito claro para a gente conseguir avançar. É abrir isso daqui e pensar, cara, o que eu quero? Esse cenário de vida aqui, ele vai ser uma referência. E a gente vai entender isso. Não significa que você vai buscar exatamente ele, para sempre ele, que você nunca vai mudar, você vai mexer em algumas coisas, você vai ver. Mas ele vai cada vez estar mais conectado com o seu desejo profundo e cada vez ele vai sendo mais preciso, porque ele vai sendo lapidado, ele vai sendo construído. Se vocês olharem lá no nosso cenário de vida, caramba, ele vem sendo construído ao longo de muito tempo. Cada vez mais a gente viu que realmente a gente criava a nossa realidade, a gente começa a acreditar nisso, aí você começa a ter mais precisão. Ah, não é bem esse carro que eu quero, é esse daqui, não é bem essa realidade, eu posso ter essa daqui, então é isso que eu quero, eu vou ganhando, é realmente uma precisão. Essa é a palavra que define uma escolha bem sucedida, uma escolha que vai levar a gente para o cenário que a gente quer, para a criação que a gente quer. Então eu quero dar continuidade a tudo que a Amanda trouxe e fazer algumas conexões em outras áreas da nossa vida para que isso fique muito claro. Se a gente olhar no nosso material, a gente pode entender que nós estamos explorando essa fórmula matemática da criação. A Amanda trouxe muito bem aqui vários exemplos sobre escolhas e decisões e ela apresentou a desaceleração. Então, quando a gente fala do portão 1 do nosso modelo, o que a gente quer é o efeito desejado. É aquilo que possibilita a gente ter um alvo, uma referência, uma precisão. Isso é muito importante na nossa vida. Quando a gente não define o alvo, a gente é levado pela circunstância. E a gente normalmente acaba escolhendo entre as duas alternativas que surgem. As possibilidades que se apresentam mesmo na nossa realidade. E isso é um grande ponto que deriva daquela crença central de que a gente não cria 100% da nossa realidade. Que a gente não tem domínio sobre toda a nossa vida. Quando a gente fala dessa primeira crença central, ela vai se desdobrar em diferentes coisas do nosso dia a dia. Agora, quando você entende que você é o criador de 100% da sua realidade, que tudo nasce na energia original, ou seja, na semente que dá origem a tudo, que é o nosso pensamento, você vai começar a entender que você pode decidir pelo que você realmente quer. É claro que existe um conceito um pouco mais profundo para você desdobrar isso na prática. Vou apresentar esse conceito para você. Mas eu tive muita experiência por muitos anos em gerenciamento de megaprojetos. Projetos de bilhões de dólares, 9 bilhões de dólares, 4 bilhões de dólares. Foram megaprojetos, mega construções na indústria do petróleo. Isso eu estou falando de construções de plataformas ao redor do mundo, estou falando de poços a 1.200 metros de profundidade. Grandes sistemas que envolvem muitas pessoas, envolvem decisões muito complexas, grandes contratos. E eu tive a oportunidade, como todos nós temos em tudo que a gente faz na nossa vida, de lidar com decisões o dia inteiro. Isso era chamado de decisão, mas eu queria reforçar um pouco o conceito que a Amanda trouxe.
Decisão é uma coisa e escolha é uma outra coisa. Escolha é como se fosse um guarda-chuva e a decisão está contida. Então, toda decisão é uma escolha, mas nem toda escolha é uma decisão. E aqui que vem o ponto. Dentro das empresas, é muito normal, se você vive nesse ambiente corporativo, se você tem um negócio, se você quer criar um negócio, você já deve ter se deparado com isso. A gente tem aquelas famosas tabelinhas chamadas Olodum. Então você olha para as alternativas que você está vendo, para a sua circunstância, você cria uma tabelinha e você bota as vantagens e as desvantagens. Você bota o cenário A e o cenário B e você acaba optando por um ou escolhendo por um. Você não está decidindo. Quando você decide, você está partindo do que você quer criar. E isso é totalmente diferente de você escolher dentre as possibilidades que se apresentam. Para que isso fique muito claro e muito útil na sua realidade, eu vou apresentar aqui um conceito disruptivo. Um conceito que baliza a gente para a gente definir, inclusive, o nosso cenário de vida. Um conceito que vai permear toda a CMT e o seu dia a dia. Eu estou falando do conceito de ponto do momento. É óbvio que se você, de repente, ganha um salário mínimo, ou se você ganha 10 salários, você escolher um cenário em que você vai se tornar bilionário, talvez não seja o melhor caminho. Porque a tua realidade é tão distante, ou seja, existe um gap tão grande entre essa realidade que isso fica difícil de ganhar forma no curto prazo. É como se você, dentro de uma empresa, virasse para o seu chefe e falasse assim: chefe, a gente está no vermelho hoje, mas vamos fazer o seguinte, vamos faturar aqui 20 milhões, vamos faturar, não sei, 90 milhões. Ele não vai conseguir estabelecer um diálogo, simplesmente porque você está descasando muito a realidade atual da realidade que você quer criar. Não significa dizer que você não consegue criar essa realidade. Mas como que a gente resolve isso? Como que a gente traz esse conceito poderoso de que nós somos o ponto central a partir do qual tudo será criado e a gente se conecta com um contexto específico, com o lugar que a gente está, com o nosso resultado atual? E como que a gente consegue fazer para a gente chegar nesse resultado desejado da forma mais rápida possível? Isso aqui está muito associado também ao nosso bem-estar. Quando a gente seta ou define um cenário de vida, um objetivo muito distante da nossa realidade, naturalmente isso vai fazer com que a gente se desestabilize muito e com que a gente não consiga acreditar naquele cenário. Então, esse não é o melhor caminho. Você pode fazer isso? Pode. Mas você vai ter que lidar com grandes desafios emocionais. E, naturalmente, você vai ter que guardar para você todo esse tipo de cenário. Mas existe um conceito que ele traz isso para a prática de uma forma, eu diria que inigualável. É o conceito de ponto do momento. Então, imagina que você está agora nessa linha preta. Todos nós estamos na linha preta no momento atual. Isso aqui representa uma realidade, uma frequência de realidade. Dentro dessa frequência de realidade, existem possibilidades para cima e possibilidades para baixo. Existem coisas que você consegue enxergar, o que você consegue conceber. E você, como integrante da CMT, sempre vai decidir, buscar, estabelecer o cenário de vida que está na melhor possibilidade que você consegue enxergar. É o que você dá conta de acreditar. Então, eu tenho dentro do meu contexto atual, a Amanda e eu temos dentro do contexto atual da CMT, as possibilidades, quer dizer, o cenário que a gente dá conta de alcançar. O cenário que a gente vai apresentar para vocês aqui de forma prática, ele é um cenário realmente muito desafiador, mas hoje a gente consegue enxergar, a gente consegue escrever e a gente consegue apresentar para vocês. Há 3 anos atrás eu não conseguiria. Eu conseguiria, como eu consegui, apresentar o cenário que a gente tem hoje. Então, isso é o conceito de ponto do momento. É você olhar para a sua realidade, isso vale para uma decisão do dia a dia também, tá? Para uma pequena decisão. É você olhar para o contexto que você tem no momento e falar qual é a melhor possibilidade. Uma vez eu fiz isso de uma forma muito útil, muito prática, muito rotineira. A gente estava dentro de um shopping, no Village Mall, no Rio de Janeiro. A gente precisava comprar... Foram esses laptops, esses iPads. E a gente não conseguia comprar porque o valor da compra de 2 iPads superava os limites do cartão e era um domingo e os cartões eles não passavam. E a gente foi comer, a gente foi almoçar, enquanto a gente ganhava um tempo. E a gente olhou um pro outro e a gente falou assim, pô, no ponto do momento, qual é a melhor possibilidade que existe? A gente criou um bordão aqui em casa. Qual é a melhor possibilidade do ponto do momento? Assim, no ponto do
No ponto do momento, o que a gente faz? Isso é muito útil no dia a dia, tá, gente? Pra gente tomar decisão. E eu me lembro, claramente, eu tava num restaurante do lado externo do Village Mall e eu me lembro de falar pra Amanda assim, eu falei, amor, a melhor possibilidade no ponto do momento é a gente atravessar aquela saída ali na direção do nosso carro, andando com os nossos 2 iPads. Vamos fazer isso acontecer. E a gente fez isso acontecer. A gente arrumou uma solução e eu me lembro que estava faltando 1 hora pro shopping fechar e a gente conseguiu um contato com o cartão e o que a gente tentou por 3 horas antes e não deu certo, acabou acontecendo logo depois que a gente tomou a decisão que foi a melhor no ponto do momento. Então, se você está na sua empresa, se você está no seu negócio, se você está no seu relacionamento, se você está agora definindo o seu cenário de vida, que é o que a gente vai fazer no passo 2, sempre lembre-se disso. Qual é o melhor cenário, qual é a melhor decisão no ponto do momento? Dentro desse conceito que o Cadu trouxe, que é o conceito de ponto do momento, que é uma das coisas mais ricas e mais práticas que a gente realmente pode utilizar no nosso dia a dia, e como a gente falou, a gente utiliza muito esse conceito aqui dentro de casa, a gente precisa entender um ponto importante aqui. Aliás, alguns pontos importantes aqui. Imagina que eu sou esse menininho aqui, o Cadu, posso escrever aqui que é o Cadu, né, que é um menininho, e ele tá operando nessa frequência de pensamento aqui, ele tem uma determinada concepção de realidade, ele pensa de uma determinada forma, aqui estão as crenças dele, realmente ele tem uma forma de pensar maior. E aí a gente traz para você o seguinte, olha, você precisa acessar as frequências superiores, as frequências que te elevam, muitas vezes que te desafiam para você realmente conseguir criar coisas novas. Afinal, se você continuar pensando da mesma forma e desejando as mesmas coisas, você vai continuar parado aqui. E o nosso objetivo realmente é começar a, o tempo inteiro, estar indo para cima, né? Conseguir subir, conseguir criar coisas novas, conseguir criar novas experiências e viver coisas melhores dentro da nossa realidade associadas àquilo que a gente deseja. E aí, quando a gente faz isso daqui e a gente começa a selecionar uma outra possibilidade, por exemplo, essa daqui de cima, a gente, vamos pensar que a gente está morando, sei lá, num apartamento aqui específico e a gente começa a desejar um cenário de vida que contempla uma cobertura, vamos colocar aqui uma cobertura de exemplo. Essa cobertura, essa vida, essa experiência, ela está sendo contemplada, ela está numa frequência mais elevada. Tanto que muitas vezes isso desestabiliza a gente. Às vezes a gente fala, caramba, será que eu sou capaz de conseguir? Será que eu sou capaz de me mover para lá? E sim, a gente é capaz de se mover. E é por isso que a gente consegue acessar essas frequências de pensamento. A gente vai entender que o difícil é a gente conseguir se manter nessa nova frequência. Você sabe disso, você sonha, mas logo logo você volta para sua realidade. Então você faz isso aqui, você acessa no ponto do momento uma possibilidade muito, muito boa e depois você volta para cá, você retorna falando, não, deixa eu voltar aqui para minha realidade, mesmo como é que é, pé no chão, que eu não posso ter nada disso daí. Então a gente faz esse processo de subida, assim como a gente faz esse processo de descida muitas vezes. E acontece que geralmente, como a gente não sabe disso, a gente volta para cá e continua na nossa realidade, continua com as nossas escolhas ali, fazendo tudo de uma forma meio igual, pensando sempre de uma forma igual. O que a gente não sabe, e o que é importante a gente colocar aqui, que vocês vão perceber na realidade de vocês quando vocês começarem a aplicar isso, é que quando eu chego aqui em cima, eu abro novas frequências de pensamento. Então eu vou desenhar aqui outras frequências de pensamento para cima. Então imagina que essas frequências aqui, basicamente não seriam muito possíveis de serem acessadas, ou não seriam muito possíveis de a gente realmente decidir chegar lá porque elas estão muito distantes. É possível, mas é mais difícil, é isso que eu tô querendo dizer. Só que quando eu venho pra cá, essas possibilidades aqui se abrem pra cima. E é por isso que vocês veem que a gente faz um processo de mudança que ele acaba sendo um pouco até rápido demais. É justamente por isso. Por quê? Porque quando a gente vai e pensa numa nova coisa, num novo cenário de vida, e começa a internalizar aquilo, começa a mirar aquilo, quando a gente começa realmente a se mover para cá e se tornar um ser humano que dá conta de alcançar esse cenário, novas frequências automaticamente começam a se abrir. O que o Cadu falou é uma coisa que é muito verdadeira. Imagina que no nosso passado, né, há alguns anos atrás, a gente tivesse aqui, ó. Então eu tava basicamente aqui, esse aqui era a minha linha preta. Eu consegui acessar essa realidade que está aqui hoje, mas eu não consegui acessar essa realidade daqui de cima. Eu só consegui acessar essa daqui. Então o Cadu falou assim, olha, a gente decide que a gente vai se tornar milionário. Eu falava, nossa, é impossível isso acontecer. Mas aos poucos, veja bem, aos poucos eu comecei
a fazer esse processo daqui. Falei, olha, de repente é possível a gente fazer isso. E aí é toda aquela questão de mirar o cenário, de ter clareza, de decidir, de começar a se mover para lá, de tomar as iniciativas, de fazer todo aquele processo. Mas entenda, o que acontece quando a gente chega aqui, quando a gente começa a se mover para cá, quando a gente começa a internalizar essa nova frequência de pensamento? Novas frequências de pensamento começam a se abrir. Foi isso que aconteceu quando a gente estava no Rio de Janeiro. A gente acessou o nosso objetivo C, ou seja, imagina aquele caderno do impossível que você cria. Imagina que você acessou isso um dia, daqui, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não interessa o tempo. Você acessou. Quando a gente tocou, quando a gente chegou, uma realidade muito diferente, que até então era desconhecida na nossa vida, que é a fazenda que hoje a gente mora, se abriu diante dos nossos olhos, através de uma viagem, de um passeio. Veja, essa realidade ela sempre esteve aqui. É uma realidade que contempla segurança, é uma realidade que contempla natureza, é uma realidade que contempla pessoas de altíssimo padrão financeiro, é uma realidade que contempla pessoas que fazem, que têm uma profissão parecida com a nossa. Algumas pessoas têm uma profissão que é essa profissão que é a mesma que a gente desenvolve. É uma outra realidade que nós não sabíamos que existia. O que aconteceu ali? É exatamente esse ponto aqui. Quando eu chego aqui, quando eu toco aqui, quando eu começo a internalizar esse cenário de vida, ou outras coisas começam a se abrir na minha mente. Eu já falo assim, cara, isso aqui já nem é tão grandioso pra mim. Entende? Então, a pessoa que geralmente ela ganhou, eu vi isso acontecer através de um processo de uma amiga que estava muito próxima de mim. Ela não ganhava nada, ela ganhava um salário muito pequeno. Daí ela começou a acessar um trabalho legal, começou a desenvolver um trabalho dentro do digital, começou a desenvolver o trabalho, ela começou a acessar um patamar maior financeiro, e maior, ela foi desenvolvendo, falei, caramba, hoje eu olho para esse número aqui, eu já falo, nossa, isso é pouco. O que é isso? Ela vai realmente abrindo frequência para cima, e vocês vão ver isso na prática na vida de vocês. O cenário que hoje parece muito grandioso, daqui a pouco começa a parecer pequeno. Por quê? Porque já se abriu uma outra possibilidade. Você já começa a conhecer outra realidade. Você já começa a conceber na sua mente e desejar coisas que você nem era capaz de desejar. O mesmo vale, gente, para o lado de baixo. Quer dizer, o mesmo vale para quando a gente realmente começa a se afundar. Uma pessoa, ela não chega num cenário ruim, eu diria, de uma hora para outra. Uma pessoa, ela não mata a outra de um dia para o outro. Ela vai entrando nessa frequência, quer dizer, ela vai fazendo esse processo só que para baixo. Quando ela vai para baixo, ela abre mais frequência para baixo. E ela vai para baixo, ela abre mais frequência para baixo. Então ela vai se envolvendo, você sabe disso, você deve conhecer histórias assim. Ela vai se envolvendo com drogas, de repente ela conhece uma outra pessoa que comete um crime e ela começa a achar aquilo normal. Ela vai entrando nesse processo. As pessoas que entram, por exemplo, que começam a ter uma depressão, elas não têm depressão do dia para noite. Elas vão entrando numa apatia, elas vivem talvez numa ansiedade, depois elas vão experimentando uma apatia, um desgosto pela vida, e isso tudo começa a acontecer até que muitas vezes essa pessoa ela nem quer mais viver, nem quer mais experimentar essa existência física. Por quê? É exatamente esse conceito. Ela tá aqui, ela desce com o próprio pensamento dela, de repente ela abre mais frequências para baixo. Então isso é uma coisa importante da gente entender, porque quando a gente começar a tomar as nossas decisões de alcançar um cenário, vocês vão ver que isso vai se modificar. E aí você vai olhar e falar assim, caramba, nem é mais isso que eu quero. Eu já consegui conceber outras realidades, eu já acessei. Você vai acessando outras realidades. E é muito legal, é como se realmente o mundo fosse se abrindo e você fosse nadando em novas frequências e vendo novas possibilidades para você. E é assim que a gente vai criando um cenário grandioso, é assim que a gente vai passo a passo subindo aos poucos pra gente conseguir chegar onde a gente deseja. Depois da Amanda reforçar todo o conceito de ponto do momento, você já deve ter se dado conta do quanto isso é real e do quanto isso é genial. E a gente precisa colocar isso na nossa vida a partir de amanhã. Você não tem tempo para perder. Olha para a melhor possibilidade e começa a usar isso no seu dia a dia. Começa a usar isso para você traçar o seu cenário de vida. Muitas pessoas me perguntam, Cadu, por que vocês preferem alugar o lugar que vocês moram ao invés de vocês comprarem? Porque a gente sabe que a gente muda de ideia, porque a gente sabe que a gente vai sempre buscando patamares cada vez mais elevados. Então nota, quando você conhece uma determinada realidade, quando você entende como que a nossa vida funciona, naturalmente seu pensamento começa a ser modificado.
Para que eu vou comprar? E eu não estou defendendo aqui compra contra aluguel, nada disso, é só um contexto. Depois a gente vai falar muito sobre como ganhar dinheiro, como sair da dívida e chegar em realidades financeiras astronômicas. Você vai ver como que as decisões elas mudam em função do cenário. Mas o que eu quero trazer para vocês é que quando a gente entende que a gente pode abrir frequências para cima, a gente pode abrir frequências para baixo, o jogo muda. Não tem por que você escolher uma possibilidade pior se você pode escolher uma possibilidade melhor. E isso é muito útil no dia a dia. Agora eu queria continuar dentro desse conceito, mas relembrar que nós estamos falando ainda da primeira parte da fórmula. Nós estamos falando do quê? Eu não estou falando das ideias que vão fazer com que você chegue até lá, não estou falando de como você vai chegar, eu estou falando do que você quer, do seu processo de escolha e da decisão que está contido dentro dessa escolha. Agora lembra, olha, se a gente olhar para o nosso material, a gente vai ver que ao observar uma pessoa cozinhando, eu gosto muito de um exemplo que é o sal na comida, né? Se você coloca mais sal do que a comida precisa, aquela comida vai ficar salgada. Se você põe menos sal, ela vai ficar sem gosto. Então, existe uma quantidade correta. Se você olhar para um pintor, você vai ver que existe muita precisão para ele conseguir comunicar o que está realmente passando dentro do nível emocional dele, dentro dos pensamentos dele. Então, ele projeta numa arte com muita precisão tudo aquilo que ele gostaria de falar, tudo aquilo que ele quer expressar. Um cantor também. Um cantor afinado e um cantor desafinado produz um resultado completamente diferente. E o que tem de tão impactante dentro do que um faz do que o outro faz? É que o afinado, ele adquiriu precisão, domínio sobre a voz. Então repara, são atividades completamente distintas. A culinária, a pintura e a música. Mas todas elas envolvem precisão para quando você consegue realmente obter êxito. Olha para essa figura. Aqui nós estamos falando de uma pessoa andando a cavalo. Aqui nós estamos falando de um filme fantástico, que na verdade é um exemplo real do cara que atravessou as Torres Gêmeas. Nós vamos falar um pouco desse filme, vamos falar um pouco desse cara. E ele está sobre uma corda, caminhando sobre uma corda, com uma precisão absurda. Precisão, gente, é uma coisa que está na nossa vida, permeia a nossa realidade. Não importa qual é o seu trabalho, não importa o que você está fazendo. E quando a gente faz uma escolha, o que a gente precisa é obter a quantidade de sal correta. O que a gente precisa é obter precisão, porque a nossa vida é sobre precisão. Então, se você é aquela pessoa que vive em dúvida, que escolhe um cenário, daqui a pouco você já quer outro cenário, depois você muda, depois você não sabe o que você quer, depois você quer muito uma coisa, no outro dia você já não quer. O que está acontecendo com você é que você não está assumindo controle sobre o seu poder de pensar. Você não consegue ter precisão sobre a sua própria energia. E isso é muito natural. Muitos de nós vamos sentir isso. Isso não é um problema, mas é só um fato. E você precisa reconhecer. Quando você consegue ganhar clareza sobre o que você realmente quer, isso é um símbolo, um sinônimo de que você está dominando o seu poder de pensar. Que você exerceu domínio sobre a sua energia original. Isso é muito poderoso. Se a gente começar a detalhar esse assunto e falar de decisão, falar de clareza, né? Então olha essa afirmação, ó. Decisão é a clareza de onde queremos alocar parte da nossa energia, consciência, o poder de criação. Então funciona como uma semente, sabe? E a semente, ela está sempre associada ao efeito desejado. Eu lembro sempre de uma maçã. Quando você pega uma maçã, se você partir essa maçã no meio, se você abrir, o que está lá dentro? A semente que deu origem a esse fruto, através de um processo de gestação. Então você põe a semente, você coloca essa semente no solo fértil, você vai regar, você vai cuidar, ela vai crescer, ela vai dar folhas, ela vai dar frutos, depois você vai colher. E quando você colhe o fruto, o que está lá dentro? A semente original, o ponto de partida. E a decisão, a escolha é o ponto de partida. É você alocar um pouquinho do seu poder de criação, um pouquinho da sua consciência, um pouquinho da sua energia, para que aquilo comece a ganhar forma, para que aquilo, através de um processo que você precisa aprender, comece a crescer, comece a ser gestado. E aí então você vai acessar a criação. Isso acontece em tudo na nossa vida. E no final do programa da CMT, não no final do programa da CMT, no final do primeiro passo da CMT, dos conceitos fundamentais, isso tem que estar muito claro para vocês. Quando a gente olha para o processo da escolha, ou seja, para a primeira fórmula da equação da nossa vida, que é a fórmula da criação, você vai entender que que a escolha, ela tem desvios. Olha o sal representando aqui, ó. Quando tem muito sal, você vai encontrar esse cenário. Quando tem pouco sal, você vai encontrar esse cenário.
E quando tem o sal desejado, você encontra esse cenário. Então, olha a palavra clareza aparecendo aqui, ó. Uma escolha precisa, ela remete para a gente clareza. Então, obter clareza é obter precisão, é saber colocar o sal na comida, é saber colocar o sal no seu cenário de vida, é você virar e falar assim, é isso que eu quero. E por que eu quero? Porque no fundo, lembra que a gente apresentou aqui no início, a gente precisa de um sentido maior para tudo que a gente busca. Então, muitas vezes, e eu vou apresentar isso quando a gente mostrar o nosso cenário de vida, eu tenho um exemplo lá específico que eu quero trazer isso para vocês, muitas vezes, só o fato de você criar já é suficiente. Para de ficar mudando de ideia o tempo todo, mas também não escolha uma coisa sem avaliar. Porque se você escolhe uma coisa sem acessar os seus desejos, os seus requisitos, você simplesmente está aceitando qualquer coisa. Você está aqui, ó, desse lado. Olha, aqui representa um excesso de energia ou excesso de sal. O que acontece com uma pessoa que tem uma energia descontrolada? Como que você observa esse comportamento dela? Ela é uma pessoa convicta, ela é uma pessoa que naturalmente é impetuosa, impulsiva e ansiosa. Então, se você não consegue entender o que está acontecendo com você, repara, você vive muito ansioso, muito ansiosa, normalmente você vai se encontrar aqui ou em algum local aqui no meio do caminho. Tá? Isso aqui é reflexo de que tem energia descontrolada e a mais. O nosso processo é sempre sobre controlar a energia. Então, o fato de você ter energia demais é bom em alguns momentos. Aquela pessoa que quer fazer, que é convicta, que põe uma semente, ela está aqui, ó. Ela está exercendo o papel dela. Mas chega uma hora que você precisa gestar. Não adianta você ficar botando semente todos os dias, porque aquilo vai gerar um grande conflito, vai gerar uma grande ansiedade. Então, não adianta a gente ficar num polo da energia. A gente precisa aprender a caminhar nela. E esse caminhar é que constrói. É o caminhar que nos traz a precisão, que nos traz o ponto correto do que a gente deseja. Então, quando você está desse lado, você vai encontrar esse tipo de comportamento. Quando você está do lado oposto, o que acaba acontecendo? Uma pessoa que não consegue controlar a energia para o lado oposto, ou seja, para o lado do pouco sal, ela vai ser uma pessoa que vai viver em dúvida. Nada, é como se ela não tivesse desejo, nenhuma alternativa, ela não sabe escolher. Ah, isso é bom, aquilo dali também é bom, eu não sei muito bem. Existe um descontrole da energia também, só que para o outro lado. E é natural que você se conecte com um dos dois lados, com uma das duas características, porque isso está presente em todos nós. Todos nós, sem exceção, podemos estar aqui e podemos estar aqui. Nós temos esse poder. Só que cada um de nós tem um certo controle, um certo domínio da nossa energia. Então é natural que algumas pessoas tenham pouco domínio da energia e vivam mais para o lado de cá. Ao passo que outras pessoas têm pouco domínio da energia e vivam para o lado de cá. E outras pessoas também naturalmente, talvez de forma até intuitiva, têm um pouco mais de domínio da energia e vão se identificar com esse meio aqui. O que acaba acontecendo, na verdade, é que a nossa vida é sobre adquirir precisão. E isso você pode ver dentro do reflexo do nosso dia a dia, das coisas físicas. Lembra que a gente falou para vocês que a vida é uma grande desaceleração dos nossos pensamentos? Então, quando você olha para uma experiência do dia a dia, seja andar a cavalo, seja treinar na academia, né, equilibrar um peso, posicionar um peso exatamente como você quer, levantar um peso, seja no teu trabalho, na tua comunicação, qualquer atividade humana, qualquer coisa, ela requer precisão. Para você fazer uma coisa com êxito, você precisa de precisão. Então, lembra, esse conceito precisa ficar muito claro, porque agora a gente vai começar a desdobrá-lo e você vai entender o poder do que nós estamos falando. Para a gente conseguir fechar todo o processo de escolha, um aspecto é relevante e a gente não pode passar por ele sem anotar. O único requisito que você precisa para você tomar uma decisão é você ter clareza de um desejo. E o seu desejo ele deve ser íntegro. Ele deve ser uma coisa que está pautada na semente do bem. A gente não entende muito o papel do bem e do mal na nossa vida. Nós vamos explorar esse conceito, porque é um conceito que, como todos os outros que a gente apresentou, Life Change Effect, é um conceito que vai mudar a sua vida. Mas lembra, o papel do bem é ser semente. Quando você está pautado numa semente do bem, numa coisa íntegra, você cria um bem maior. Se você criar sem essa semente, a coisa vai sair muito diferente do que a gente gostaria. Quando a gente olha para um efeito como o World Trade Center, aquilo é uma grande criação. Uma criação que traz muito aprendizado para qualquer pessoa que analisá-la sobre uma ótica meramente de criação. Mas faltou nela a semente do bem. Então, a integridade interior é uma coisa muito importante na nossa vida.
Nós na CMT estudamos a vida e esse é um aspecto que no final vocês vão entender o quanto ele é importante, o quanto ele faz parte da nossa formação. Um criador, ele precisa de fundação, assim como um prédio precisa de uma fundação. Na fundação, a integridade interior predomina e isso é importante que todo integrante da CMT tenha muito claro.